Você já imaginou receber uma ligação no meio da madrugada dizendo que uma propriedade que você nem sabia que existia agora carrega o seu nome? E que, se você não aparecer em 30 dias, um homem poderoso vai tomar aquela terra de você usando uma dívida antiga que o seu próprio avô deixou para trás? Pois foi exatamente isso que aconteceu com Renata Siqueira numa noite de terça-feira, quando o telefone tocou às 3 da manhã, e uma voz rouca de advogado do interior disse apenas: Senhora, a fazenda Água Viva agora é sua, mas a senhora tem um problema. Renata desligou achando que era trote, virou para o lado na cama fria do apartamento de 40 metros quadrados em São Paulo e tentou voltar a dormir. Mas não conseguiu, porque no fundo ela sabia que aquilo tinha a ver com o avô que nunca conheceu, o homem que a mãe se recusava a mencionar, o nome que era proibido na mesa de jantar. Renata tinha 34 anos. Trabalhava como engenheira agrônoma, numa empresa de consultoria, onde passava o dia inteiro analisando planilhas sobre solo e irrigação sem jamais colocar as mãos na terra. Era uma ironia que ela reconhecia nos dias ruins, quando o cansaço batia forte e ela se perguntava como tinha ido parar ali. Morava sozinha desde os 25, não por escolha, mas por consequência. Teve um casamento curto com um homem que prometia muito e entregava pouco. 2 anos, sem filhos. Saiu com uma mala e um sentimento de que talvez ela não fosse feita para ser amada daquele jeito que os outros pareciam achar tão fácil. Carregava isso como quem carrega uma cicatriz debaixo da roupa. Ninguém vê, mas ela sente toda vez que se move. Na manhã seguinte, ligou de volta para o número. O advogado se chamava Dr. Anísio e falava devagar, como se cada palavra custasse dinheiro. Explicou que Sebastião Siqueira, avô paterno de Renata, havia falecido fazia já 2 anos, mas o inventário só agora se concluíra porque havia disputas. A fazenda Água Viva, localizada no município de Rio Manso, interior de Minas Gerais, fora deixada em testamento diretamente para Renata, a única neta. Havia, porém, uma cláusula. Ela precisava ocupar a propriedade pessoalmente e iniciar atividade produtiva num prazo de 60 dias, ou a terra seria incorporada ao espólio geral e leiloada para quitar dívidas. E quem estava esperando ansiosamente por esse leilão era Hélio Drummond, dono da maior fazenda da região, homem que já havia engolido meia dúzia de propriedades vizinhas nos últimos 10 anos. Seu avô sabia o que estava fazendo quando escreveu esse testamento, dona Renata, disse Dr. Anísio. Ele queria que a terra ficasse com sangue Siqueira, mas o Sr. Hélio tem dinheiro e tem pressa. Renata passou 3 dias sem dormir direito. Pesquisou a região. Encontrou fotos antigas da fazenda num site de história local. Uma casa-sede bonita de varanda larga, cercada de jabuticabeiras, com um curral ao fundo e montanhas suaves no horizonte. A foto era de 1973. Desde então, aparentemente, ninguém tocara naquele lugar. 50 anos de silêncio, mato, cupim e esquecimento. Ela ligou para a mãe. Dona Madalena atendeu no segundo toque, como sempre, e quando Renata mencionou o nome Sebastião, houve um silêncio que durou tanto que parecia que a ligação tinha caído. Mãe, eu ouvi. A voz de Madalena era seca como palha velha. Esse homem destruiu seu pai. Tudo que seu pai era de ruim veio daquele lugar. Se você for para lá, Renata, você vai sozinha. Não me peça bênção. Renata engoliu aquilo como quem engole espinho. Conhecia a mãe. Sabia que ali havia dor antiga, dessas que criam raiz e endurecem. O pai de Renata, Marcos Siqueira, morrera quando ela tinha 12 anos. Acidente de carro numa estrada de terra. Bêbado. Voltando de lugar nenhum para lugar nenhum. A mãe nunca perdoou e transferiu toda a raiva para a origem dele, a fazenda, a família, o interior. Mas Renata não era a mãe. E talvez fosse justamente por não ser que decidiu ir. Pediu licença no trabalho. Não demissão. Ainda não tinha essa coragem. Apenas 30 dias. Colocou o que cabia na mala, encheu o tanque do carro velho e pegou a estrada numa sexta-feira de março,
quando o fim do verão deixava o ar pesado e as nuvens se acumulavam no horizonte como promessas que ninguém sabe se vai cumprir. A estrada para Rio Manso era daquelas que o GPS mal reconhece. Asfalto que vira terra, terra que vira poeira, poeira que vira lama se chover. Renata dirigiu quase 6 horas. Parou num posto na beira da estrada para abastecer e comprar café. O atendente, um senhor de boné surrado, olhou para ela com aquela curiosidade franca de quem vive em lugar pequeno. A senhora é de fora, não era pergunta. Estou indo para a fazenda Água Viva, disse Renata. O homem levantou as sobrancelhas. A Água Viva? Tem certeza? Aquilo lá virou mato, nem bicho fica. Renata pagou o café e voltou para o carro sem responder, mas as palavras ficaram. Nem bicho fica. O que ela estava fazendo? Chegou ao município de Rio Manso no fim da tarde. O sol estava descendo atrás das montanhas e tingia tudo de laranja queimado. A cidade era pequena, uma rua principal com comércio baixo, uma igreja de torre branca, uma praça com um coreto e bancos de cimento. Parecia o tipo de lugar onde todo mundo sabe o nome de todo mundo e as novidades viajam mais rápido que o vento. Encontrou o escritório de Dr. Anísio numa sala acima de uma farmácia. O advogado era um homem baixo, de óculos grossos e mãos trêmulas, mas olhar firme. Entregou a Renata uma pasta com documentos, a chave da porteira e um mapa desenhado à mão. A fazenda fica a 12 quilômetros daqui, estrada de terra. A casa-sede está de pé, mas não sei em que estado. Ninguém entrou lá faz muitos anos. O caseiro que seu avô tinha morreu em 2015 e desde então ficou abandonada de vez. E o tal Hélio Drummond? Perguntou Renata. Dr. Anísio tirou os óculos e limpou com a ponta da gravata. Hélio é paciente. Ele não vai fazer nada ilegal, não precisa. Ele só precisa esperar a senhora desistir, e ele acredita que a senhora vai desistir. Renata guardou a pasta e saiu sem dizer mais nada. Dirigiu os 12 quilômetros com o coração apertado. A estrada era estreita, ladeada de capim alto e cercas de arame farpado enferrujado. Quando avistou a porteira da Água Viva, quase passou direto. A placa estava coberta de limo, as letras mal visíveis. Desceu do carro, abriu o cadeado com a chave que mal girava e entrou. O que viu primeiro foi o mato. Alto, denso, tomando tudo. Onde deveria haver pasto, havia capim na valha. Onde deveria haver caminho, havia trilha de tatu. A casa-sede apareceu depois de uma curva e Renata parou o carro e ficou olhando. A estrutura ainda estava lá. As paredes de tijolo, o telhado de telha colonial, a varanda larga com colunas de madeira, mas tudo coberto de trepadeiras, janelas quebradas, a porta da frente entreaberta como uma boca que tentasse dizer alguma coisa. As jabuticabeiras da foto antiga ainda estavam ali, enormes com os troncos escuros e retorcidos. Pareciam guardiãs cansadas. Renata desceu do carro. O cheiro a atingiu primeiro. Terra molhada, madeira apodrecida, mato verde, algo adocicado que ela não conseguiu identificar. Ouviu grilos. Um pássaro cantou em algum lugar. O vento moveu as folhas das jabuticabeiras e fez um som que parecia sussurro. Ela entrou na casa. O chão de taco estava inchado em alguns pontos, cedido em outros. A sala era grande, com uma lareira de pedra no canto e prateleiras embutidas na parede cobertas de pó e teias de aranha. Havia móveis ainda. Uma mesa pesada de madeira escura, cadeiras de palha desfiada, um relógio de pêndulo parado na parede. Tudo parado no tempo, como se a casa tivesse simplesmente congelado no dia em que o último morador saiu e nunca mais voltou. No quarto principal, encontrou uma cama de ferro com colchão mofado, um guarda-roupa de porta espelhada onde o espelho estava embaçado e rachado, e sobre a cômoda, uma fotografia emoldurada. Era um homem de meia idade, rosto queimado de sol, bigode espesso, chapéu de couro na mão. Olhos que pareciam tristes mesmo sorrindo. Renata virou a moldura. No verso, escrito a lápis, Sebastião, 1985. Aquele era o avô, o homem que a mãe odiava e que ela jamais conheceu. E agora, de alguma forma, ele a trouxera até ali. De além do túmulo, como se dissesse, eu não consegui consertar as coisas em vida,
Mas talvez você consiga. Renata dormiu no carro naquela primeira noite. Não por medo, mas porque a casa precisava de limpeza antes de ser habitável. Enrolou-se num cobertor no banco de trás, com as janelas abertas porque o calor era demais, e ouviu a sinfonia noturna do campo. Sapos, grilos, corujas, o vento no capim. Sons que ela não ouvia desde criança, quando a mãe ainda levava ela para visitar uma tia no interior de São Paulo. Parecia outra vida. Na manhã seguinte, acordou com o sol batendo no rosto e um galo cantando em algum lugar que não devia existir, já que ela não tinha galinhas. Levantou, esticou o corpo dolorido e começou. Passou a manhã inteira tirando mato da varanda com uma foice que encontrou no barracão dos fundos. As mãos criaram bolhas antes do meio-dia. O suor escorria pelo rosto e pelas costas e ela não parava. Havia algo quase terapêutico naquele esforço bruto, naquela simplicidade violenta de cortar mato e arrancar erva daninha, como se cada golpe de foice fosse cortando também alguma coisa dentro dela, alguma amarra, algum nó que São Paulo tinha apertado demais. Foi nesse momento que ouviu o barulho do motor. Uma caminhonete velha, dessas de carroceria aberta e pintura desbotada, apareceu na estrada de terra levantando uma nuvem de poeira vermelha. Parou na porteira. Um homem desceu. Era alto, magro de um jeito que sugeria trabalho e não fome, com ombros largos e braços compridos. Usava calça de brim surrada, camisa xadrez com as mangas dobradas até os cotovelos e um chapéu de palha que fazia sombra sobre metade do rosto. Quando ele se aproximou, Renata viu que tinha olhos claros, de um verde acinzentado que parecia mudar de tom com a luz. Havia uma cicatriz fina que descia da sobrancelha esquerda até a maçã do rosto. Andava com a calma de quem não tem pressa, mas sabe exatamente onde está indo. Bom dia, disse ele, parando a uns metros da varanda. A voz era grave e pausada. A senhora é a neta do Sebastião? Renata apoiou a foice no ombro. Sou. E o senhor é? Cássio Ferreira. Faço fronteira com a Água Viva pelo lado norte. Minha propriedade é a Serra da Lua. Houve um silêncio. Ele olhou para a casa, para o mato, para as mãos de Renata com bolhas. Não disse nada sobre isso. Apenas olhou, e naquele olhar havia algo que ela não soube decifrar. Respeito, talvez. Ou curiosidade. Ou pena. Vim avisar que o Hélio Drummond já sabe que a senhora chegou. O povo da cidade fala. E isso é um problema? Cássio tirou o chapéu e passou a mão pelo cabelo escuro cortado curto. Pode ser. Hélio não é homem de maldade, mas é homem de ambição. Ele quer essa terra faz tempo. Tem projeto de expandir a criação de gado dele e a Água Viva encaixa certinho no plano. Vai ser educado com a senhora. Vai oferecer compra, vai parecer razoável. Mas se a senhora disser não, ele vai apertar. Apertar como? Do jeito que ele sabe, cortando estrada, secando nascente, comprando fornecedor para não vender para a senhora. Nada que se prove em juízo, mas tudo que faz a vida impossível. Renata desceu os degraus da varanda e ficou frente a frente com ele. De perto, viu que ele era mais velho do que parecia. Talvez 40 anos, com linhas de expressão que contavam uma vida ao ar livre. A cicatriz no rosto tinha a textura de coisa antiga. Por que está me contando isso? Perguntou ela. Cássio colocou o chapéu de volta. Porque seu avô era um bom homem. E essa terra merece alguém que cuide dela, não alguém que a engula. Ele voltou para a caminhonete sem dizer mais nada. Renata ficou parada na varanda, vendo a poeira baixar depois que ele partiu. Sentiu algo estranho no peito, uma inquietação que não era medo. Era outra coisa, algo que ela não sentia fazia muito tempo e que preferiu não nomear. Nos dias seguintes, Renata mergulhou no trabalho. Contratou 2 homens da cidade. Geraldo, um senhor de 60 anos que tinha sido peão a vida inteira, e Tião, um jovem de 20 e poucos que precisava de dinheiro para casar. Juntos, começaram a limpar a propriedade. Cortaram mato, consertaram cercas, desentupiram a calha da casa-sede, mataram cupim, trocaram telhas. A cada dia que passava,
A fazenda ia reaparecendo debaixo do abandono, como uma pintura sendo restaurada camada por camada. Renata descobriu que a propriedade tinha uma nascente natural, um olho d'água que brotava numa encosta coberta de samambaias e que alimentava um córrego que cortava a fazenda inteira. A água era limpa, fria, com gosto de pedra. Geraldo disse que, na época de Sebastião, aquela nascente abastecia a casa e o curral. Água boa assim vale ouro, dona Renata. Se essa nascente secar, a fazenda morre. Renata guardou essa informação. Havia algo na forma como Geraldo disse aquilo que soou como aviso. Na segunda semana, o primeiro encontro com Hélio Drummond aconteceu. Ele apareceu num sábado de manhã, dirigindo uma caminhonete nova e reluzente, acompanhado de um homem mais jovem que Renata depois soube ser o filho, Felipe. Hélio tinha uns 60 anos, corpo robusto, rosto vermelho de quem bebe bem e come melhor. Mãos grandes e um sorriso que mostrava dentes demais. Vestia-se bem para o campo. Camisa social com as mangas dobradas, calça de sarja, bota de couro cara. Dona Renata, disse ele descendo do carro com os braços abertos como se fossem velhos amigos. Que prazer finalmente conhecer a neta do meu vizinho Sebastião. Deus o tenha. Renata apertou a mão dele. Era firme demais, como se ele quisesse provar alguma coisa no aperto. Eu soube que a senhora está fazendo melhorias. Bonito isso. Mas olha, vou ser franco com a senhora, porque sou homem direto. Ele apoiou o braço no capô da caminhonete e baixou a voz, como quem conta segredo. Essa fazenda dá trabalho demais para pouca terra. Seu avô mesmo já não dava conta nos últimos anos. Eu tenho interesse em comprar. Pago um preço justo, a senhora volta para São Paulo com um bom dinheiro no bolso e sem dor de cabeça. Quanto? Perguntou Renata, não porque estivesse interessada, mas porque queria medir o tamanho da cobiça dele. Hélio citou um valor. Era baixo, absurdamente baixo para uma propriedade daquele tamanho, com nascente própria e terra fértil. Renata quase riu. Vou pensar, disse ela. Pense com calma. Mas não pense muito, porque o prazo do inventário corre e se a senhora não conseguir botar isso aqui para funcionar... Ele deixou a frase no ar, deu aquele sorriso largo de novo e voltou para o carro. Felipe, o filho, ficou um passo atrás durante toda a conversa. Não disse uma palavra, mas olhou para Renata de um jeito que ela não gostou. Um olhar avaliador, calculista, como quem mede uma cerca para saber se pula ou derruba. Depois que eles saíram, Renata sentou na varanda e ficou olhando o pôr do sol. O céu estava vermelho, daquele vermelho que parece sangue diluído em água. Um bando de periquitos passou gritando sobre as jabuticabeiras. O vento trouxe cheiro de terra e de capim cortado. Ela pensou no valor que Hélio ofereceu. Pensou no apartamento em São Paulo. Pensou na mãe que não queria saber dela ali. Pensou no ex-marido que a fez sentir que ela não era suficiente. Pensou no avô que nunca conheceu, mas que, de alguma forma, confiou nela. Não ia vender. A decisão não veio com fanfarra. Veio quieta, como semente que germina no escuro. Renata simplesmente soube, ali naquela varanda, com o céu pegando fogo e os periquitos gritando que não ia embora. Não porque fosse fácil, mas porque aquela terra estava pedindo para ser cuidada, e ela, de um jeito que ainda não entendia completamente, também estava pedindo para cuidar de alguma coisa. Na semana seguinte, começou a planejar de verdade. Usou seus conhecimentos de agronomia para analisar o solo, que era surpreendentemente bom. Terra roxa, fértil, com pH equilibrado. A nascente garantia irrigação. O clima da região favorecia horticultura e fruticultura. Renata desenhou um plano: transformar parte da fazenda em produção orgânica de hortaliças e frutas, com venda direta em feiras regionais. Era um plano modesto, mas viável. Precisava de dinheiro para começar. Tinha uma reserva pequena, economias de anos de trabalho. Não era muito, mas dava para o básico: sementes, ferramentas, conserto da estrutura de irrigação. O problema era que precisava de mais gente. Geraldo e Tião ajudavam, mas eram apenas 2 pares de mãos. Foi Geraldo quem sugeriu: a senhora devia falar com o Cássio da Serra da Lua. Ele tem equipamento, tem trator, e é homem de palavra.
Renata relutou. Não gostava de pedir favor. Era uma ferida antiga. O ex-marido vivia dizendo que ela era orgulhosa demais, independente demais, que ninguém aguenta mulher que não precisa de ninguém. Ela transformou isso em armadura. Mas a armadura, com o tempo, pesa. Foi até a Serra da Lua numa tarde de quarta-feira. A propriedade de Cássio era bem diferente da Água Viva, organizada, funcional, com pasto limpo, curral bem feito, uma casa simples, mas cuidada. Não era grande nem luxuosa, mas tinha aquele aspecto de lugar onde as coisas funcionam porque alguém se importa. Encontrou Cássio no curral, cuidando de um cavalo. O animal era um manga larga marchador, pelagem alazã, de uma beleza que fazia a gente parar e olhar. Cássio escovava o cavalo com movimentos lentos, quase meditativos. Esse cavalo era do seu avô, disse ele, sem tirar os olhos do animal. Sebastião me pediu para cuidar dele quando ficou doente. O nome é Trovão. Renata olhou para o cavalo. Trovão virou a cabeça e a encarou com aqueles olhos grandes e escuros de bicho que entende mais do que a gente imagina. Ela estendeu a mão e tocou o focinho. Era macio, quente. Ele gostou de você, disse Cássio. E pela primeira vez, Renata viu algo parecido com um sorriso no rosto dele. Ela explicou o que precisava: empréstimo do trator, ajuda para arar uma área de plantio, orientação sobre as particularidades do solo da região. Cássio ouviu tudo sem interromper. Depois ficou em silêncio por um tempo que pareceu longo. Eu ajudo, disse finalmente, mas não como favor, como parceria. A senhora planta na Água Viva, eu entro com equipamento e mão de obra em troca de parte da produção para o meu gado. Silagem, pasto de inverno, serve? Serve. Apertaram as mãos. A mão dele era áspera, calejada, quente. Renata sentiu o toque e puxou a mão rápido demais. Cássio não comentou. Apenas colocou o chapéu e voltou a escovar Trovão. Nos dias que se seguiram, trabalharam juntos. Cássio vinha com o trator, arava a terra, ajudava a montar os canteiros. Falava pouco. Quando falava, era sobre coisas práticas. O melhor lugar para plantar tomate, a profundidade certa para a mandioca, o espaçamento entre as covas de abóbora. Mas às vezes, no fim do dia, quando o trabalho cessava e eles sentavam na varanda da casa-sede tomando café que Renata passava no coador de pano, ele soltava alguma coisa. Minha esposa morreu faz 4 anos, disse ele numa dessas tardes, olhando para o horizonte como se a mulher pudesse aparecer ali a qualquer momento. Câncer. Foi rápido. Um dia ela estava plantando flor no jardim. 6 meses depois, eu estava enterrando ela. Renata não disse "sinto muito", porque a frase pareceu pequena demais. Apenas ficou ali, ao lado dele, em silêncio. E naquele silêncio compartilhado, algo se moveu entre eles, sutil como raiz debaixo da terra. Cássio tinha uma filha, Luísa, que morava em Belo Horizonte e trabalhava como professora. Falava dela com um misto de orgulho e tristeza. Ela não quer saber de fazenda. Estudou, foi embora, eu entendo. Mas a Serra da Lua vai ficar sem dono quando eu me for. Renata reconheceu nele a mesma solidão que ela carregava. 2 pessoas que sabiam estar sozinhas e que tinham aprendido a não reclamar disso. Mas saber estar sozinho não é o mesmo que querer estar sozinho. No fim do primeiro mês, a fazenda já estava irreconhecível. Os canteiros de hortaliças começavam a brotar, fileiras de alface, tomate, cenoura, beterraba, cheiro verde. A casa-sede tinha o telhado consertado, o chão lixado, as janelas com vidros novos. Renata pintou a varanda de azul como nas fotos antigas. Colocou um banco de madeira que Geraldo fez com tábuas de demolição. Comprou galinhas. 6 poedeiras carijó que passaram a andar pelo terreiro como se fossem donas do lugar. A cada manhã, Renata acordava com o galo cantando. Fazia café no fogão a lenha que ela mesma aprendeu a acender. Recolhia ovos no galinheiro e ia para os canteiros antes do sol esquentar. À noite, sentava na varanda e ouvia os sons da fazenda adormecendo. Era uma vida completamente diferente de tudo que ela conhecera, e era boa, dolorosamente boa, porque quanto mais ela gostava daquilo,
mais medo tinha de perder. O medo tinha nome: Hélio Drummond. A primeira investida dele foi sutil. Um dia Renata foi até a cidade comprar insumos na loja agropecuária, e o dono, seu Valdir, disse que não tinha o adubo que ela queria. Estranho, porque na semana anterior tinha prateleiras cheias. Renata foi em outra loja. Mesma história. Na terceira tentativa, o vendedor foi mais honesto. Olha, dona, eu sei que a senhora precisa, mas me pediram para não vender para Água Viva. Não posso falar quem. A senhora entende. Renata entendeu. Saiu da loja tremendo de raiva. Ligou para a doutora Anísio, que suspirou do outro lado da linha como quem já esperava aquilo. É o Hélio, dona Renata. Ele faz isso. Compra a boa vontade dos comerciantes. Não é ilegal. É só imoral. E o que eu faço? A senhora é engenheira agrônoma. Compre direto do distribuidor em Belo Horizonte. Vai custar mais no frete, mas pelo menos não passa pela mão dele. Renata fez isso. Mas a mensagem estava clara. Hélio estava apertando, exatamente como Cássio havia previsto. A segunda investida foi mais séria. Uma noite, Renata acordou com barulho de motor. Olhou pela janela e viu faróis na estrada de terra que dava acesso à nascente. Saiu com uma lanterna e encontrou marcas de pneu de caminhonete pesada. No dia seguinte, Geraldo veio correndo do Pasto Norte com a cara branca. Alguém tinha cortado a cerca de arame e meia dúzia de vacas de Hélio tinham invadido a área dos canteiros. 3 fileiras de alface destruídas. Semanas de trabalho pisoteadas por cascos. Renata sentou no chão, no meio da terra revolvida, e olhou para a destruição. Não chorou. Sentiu vontade, mas não chorou, porque chorar ali, naquele momento, seria admitir que estava perdendo. E ela não estava perdendo, estava começando. Cássio apareceu naquela mesma tarde, como se tivesse sentido que algo estava errado. Viu os canteiros destruídos, as marcas de vaca, a cerca cortada. O maxilar dele travou de um jeito que Renata ainda não tinha visto. Raiço foi o Hélio, disse ele com a voz baixa que era mais assustadora que qualquer grito. Eu sei. Quer que eu fale com ele? Não. Eu falo. Cássio olhou para ela. Havia algo naquele olhar que Renata levou tempo para entender. Não era preocupação do tipo que diminui. Era preocupação do tipo que admira. Ele estava preocupado porque se importava, mas a respeitava o suficiente para não insistir. Então conserta a cerca primeiro, disse ele. Eu ajudo. Trabalharam juntos até escurecer. Esticaram arame novo, fincaram mourões, reforçaram a divisão. No escuro, com a lanterna pendurada num poste, as mãos de Cássio encontraram as de Renata sobre o arame. Foi um toque acidental. Dedos que se esbarraram na mesma seção de cerca. Os dois ficaram parados. Nenhum puxou a mão. Ficaram assim por 1 segundo, 2, 3. Depois Cássio se afastou, pigarreou e voltou a trabalhar. Nenhum dos dois mencionou aquilo, mas os dois souberam. No dia seguinte, Renata foi até a fazenda de Hélio. A propriedade dele era ostensiva, sede enorme, piscina, estábulo com teto de zinco novo, caminhonetes na garagem, peões uniformizados, tudo gritava dinheiro. Renata estacionou na frente e tocou a campainha. Quem abriu a porta não foi Hélio, foi uma mulher. Aparentava uns 50 anos, bonita de um jeito cansado, cabelo preso, olhos que pareciam ter desaprendido a sorrir. Pois não? Sou Renata Siqueira, da Água Viva. Preciso falar com o senhor Hélio. A mulher a olhou de cima a baixo. Sou Carmen, esposa dele. Ele está no escritório. Entra. A casa por dentro era tão exagerada quanto por fora. Móveis caros, quadros na parede, chão de mármore. Mas tinha algo de vazio. Era bonita como vitrine de loja, perfeita e fria. Hélio recebeu Renata no escritório com o mesmo sorriso largo de sempre. Dona Renata, que surpresa boa. Renata não sentou. Suas vacas destruíram meus canteiros. O sorriso de Hélio não vacilou. Ih, que situação chata! Sabe como é, vaca é bicho burro, fura cerca e sai andando. Se a senhora quer, eu mando meus peões consertarem a cerca para a senhora. A cerca foi cortada, senhor Hélio. Cortada? Ixi! Deve ter sido algum sem terra passando.
Tem muito disso por aqui. Renata sustentou o olhar dele. Estou avisando uma vez. Se acontecer de novo, eu vou ao delegado e ao promotor. O sorriso de Hélio finalmente diminuiu. Não sumiu. Apenas encolheu o suficiente para mostrar que por trás daqueles dentes havia um homem que não gostava de ser contrariado. A senhora é valente, hein? Puxou ao avô. Ele se recostou na cadeira. Mas vou lhe dizer uma coisa, dona Renata, de coração aberto. Essa fazenda comeu o seu avô. Ele morreu sozinho, doente, sem um centavo. A terra bonita que a senhora está vendo lá é uma armadilha. Ela seduz, prende e depois suga tudo. Seu pai sabia disso. Por isso fugiu. As palavras atingiram Renata como tapa. Não pela maldade, mas pela verdade parcial que continham. O pai dela tinha fugido. Tinha se tornado um homem amargo e alcoólatra longe daquela terra. Mas seria culpa da terra? Ou seria culpa de quem não soube ficar? Ela saiu sem responder. Dirigiu de volta para a água viva com as mãos tremendo no volante. Quando chegou, não foi para a casa. Foi até a nascente. Sentou na pedra coberta de musgo, ouviu a água brotando da terra e, pela primeira vez desde que chegou, chorou. Não de fraqueza, de exaustão emocional, de carregar sozinha o peso de uma história que não era só dela. Foi ali que Cássio a encontrou. Tinha vindo devolver uma ferramenta e, não a achando na casa, seguiu o instinto até a nascente. Quando a viu sentada na pedra, com o rosto molhado e os ombros curvados, ele parou. Ficou a alguns metros de distância, sem saber se deveria se aproximar ou ir embora. A dúvida durou pouco. Ele se sentou ao lado dela. Não disse nada. Não tocou nela. Apenas ficou ali, presente, como uma árvore que não faz nada além de existir no lugar certo na hora certa. Renata, aos poucos, parou de chorar. Limpou o rosto com a manga da camisa. Olhou para a água que corria entre as pedras. Meu pai destruiu a si mesmo por causa desta terra, disse ela, com a voz rouca. Minha mãe destruiu qualquer lembrança boa por causa da raiva. E eu estou aqui, no meio, tentando reconstruir alguma coisa com os pedaços que sobraram. Cássio ficou em silêncio por um momento. Depois disse, baixo, a terra não destrói ninguém, Renata. As pessoas se destroem sozinhas. A terra só fica ali esperando alguém que saiba cuidar. Era a primeira vez que ele a chamava pelo nome sem o dona na frente. Renata notou. Ele também notou que tinha feito isso, e desviou o olhar para a nascente, como se a água pudesse esconder o rubor nas orelhas. Os dias continuaram. A produção começou a dar fruto, literalmente. Os primeiros tomates amadureceram em abril, vermelhos e firmes, com aquele cheiro de mato que tomate de supermercado não tem. As alfaces cresciam vigorosas, verdes como esperança. Renata levou a primeira carga para a feira de Rio Manso num sábado de manhã, na carroceria da caminhonete velha de Geraldo. Armou barraca, colocou os produtos e esperou. No começo, ninguém veio. As pessoas passavam e olhavam de longe, curiosas, mas desconfiadas. A moça da cidade vendendo verdura orgânica parecia coisa de outro planeta para a gente acostumada a comprar no mercadinho. Renata sentiu o estômago apertar. Tinha investido tudo que tinha. Se não vendesse... Então, uma senhora se aproximou. Baixinha, gorda, de avental florido e sandália de dedo. Pegou um tomate, cheirou, apertou de leve. Esse é tomate de verdade, disse ela quase acusatória, como se tomate de verdade fosse coisa rara. Quanto? Renata disse o preço. A senhora comprou 2 quilos, depois voltou e comprou alface. Depois contou para a vizinha, que veio comprar cenoura. E assim, devagar, como água que encontra caminho entre as pedras, a feira de Renata começou a funcionar. No fim da manhã, tinha vendido quase tudo. Contou o dinheiro na barraca vazia e sentiu algo que não sentia fazia anos. Orgulho. Não o orgulho vaidoso de quem conquista a posição. O orgulho simples de quem plantou, colheu e alimentou gente. Orgulho de mão suja e coração cheio. Mas a felicidade durou pouco. Na segunda-feira, Dr. Anísio ligou com a voz preocupada. Dona Renata, surgiu um problema. Hélio entrou com uma ação judicial alegando que a nascente da água viva, na verdade, está em terras dele. Se ele ganhar,
pode desviar a água. O chão sumiu debaixo dos pés de Renata. Sem a nascente não havia irrigação. Sem irrigação não havia plantio. Sem plantio não havia renda. Sem renda não havia como cumprir a cláusula do testamento. A fazenda cairia em leilão e Hélio a compraria por nada. Ele tem base legal? Perguntou Renata. Os mapas antigos são confusos. A divisa entre as propriedades naquela região da nascente foi feita na base do marco de pedra, e o marco sumiu faz décadas. Hélio contratou um agrimensor que jura que a nascente está 20 metros dentro da terra dele. Eu digo que não está, mas vou precisar de provas. Renata passou a noite inteira vasculhando os documentos que Dr. Anísio havia lhe entregue. Registros antigos, escrituras, mapas em papel vegetal amarelado. Procurava qualquer coisa que provasse que a nascente pertencia à água viva. E então, dentro de um envelope colado no fundo de uma gaveta da cômoda do avô, encontrou algo. Era um caderno, capa de couro, páginas amareladas, escrita miúda e cuidadosa. O diário de Sebastião Siqueira. Renata abriu com mãos trêmulas e começou a ler. O avô escrevia sobre tudo. O tempo, a colheita, os animais, os vizinhos. E escrevia sobre a nascente. Em uma entrada de 1978, havia um croquis detalhado da propriedade com a nascente claramente marcada dentro dos limites da água viva, e uma nota. Registrei no cartório de Rio Manso a medição feita pelo agrimensor Donizete. O Hélio pai já tentou dizer que a água é dele. Não é. E agora está documentado. Hélio pai. O pai de Hélio Drummond. A briga pela nascente não era nova. Tinha pelo menos 45 anos. Era uma guerra herdada. Renata continuou lendo o diário e encontrou mais. Muito mais. Sebastião escrevia sobre o filho, Marcos, o pai de Renata. Marcos saiu de casa hoje. Disse que me odeia. Disse que eu escolhi a terra em vez dele. Não é verdade. Eu escolhi a terra porque era tudo o que eu tinha para dar para ele. Mas ele não entende. Eu falhei como pai. Não soube mostrar amor do jeito que ele precisava. Mostrei do jeito que eu sabia, trabalhando, construindo, plantando. Mas ele queria palavras e eu não tinha palavras. Só tinha terra. Renata fechou o diário e ficou parada no escuro, sentindo o peso daquelas palavras. 3 gerações de homens que não sabiam dizer o que sentiam. O avô que trabalhava em vez de falar. O pai que bebia em vez de chorar. E agora ela, que se isolava em vez de confiar. A ferida era a mesma, passada de pai para filho como herança maldita, tão real quanto a terra e tão invisível quanto a água debaixo dela. Na manhã seguinte, levou o diário para Dr. Anísio. O advogado leu a entrada sobre a medição e seus olhos brilharam por trás dos óculos grossos. Se esse registro no cartório ainda existir, temos a prova. Vou verificar hoje mesmo. Enquanto esperava a resposta, Renata foi até a cidade comprar suprimentos. Na praça cruzou com Felipe Drummond, o filho de Hélio. Ele estava encostado numa caminhonete fumando e a olhou com aquele mesmo olhar calculista do primeiro encontro. Mas dessa vez, falou. Meu pai está tentando ser gentil com você, sabia? Podia ser pior. Renata parou. Gentil? Cortou minha cerca, espantou meus fornecedores e agora quer roubar minha nascente. Isso é gentileza? Felipe jogou o cigarro no chão e pisou. É negócio. A senhora é idealista, dona Renata. Isso é bonito, mas não dura. Essa fazenda vai engolir seu dinheiro, seu tempo e sua saúde. Daqui a um ano a senhora vai estar devendo e vai vender por menos do que meu pai ofereceu hoje. É matemática. Obrigada pela preocupação, disse Renata, com uma frieza que surpreendeu até ela mesma. Mas minha matemática é diferente da sua. Felipe a olhou por um momento, e algo mudou no rosto dele. A arrogância cedeu lugar a algo mais complexo, talvez frustração, talvez admiração relutante. Ele balançou a cabeça, entrou na caminhonete e foi embora. O registro do cartório existia. Dr. Anísio encontrou a medição original de 1978, assinada pelo agrimensor Donizete e registrada em livro próprio.
A nascente estava inequivocamente dentro dos limites da água-viva, com coordenadas e marcos descritos em detalhe. A ação judicial de Hélio perdeu o fundamento antes mesmo de chegar à audiência. O juiz indeferiu a liminar. Quando Renata soube da notícia, estava na varanda da casa-sede, no banco de madeira que Geraldo fez, olhando o pôr do sol. Cássio estava lá também. Tinha vindo devolver o trator e ficou para o café, como vinha fazendo cada vez com mais frequência. Renata leu a mensagem de Dr. Anísio no celular e sorriu. Um sorriso largo, aberto, que transformou o rosto dela. Cássio olhou para ela. Boa notícia? A nascente é minha. Comprovado em cartório desde 1978. Ele assentiu devagar. Seu avô era homem precavido. Meu avô era homem que amava essa terra, disse Renata, e pela primeira vez disse isso sem a sombra da mãe pesando nas palavras. Disse com convicção própria, nascida da leitura do diário, do contato com o solo, do cheiro da nascente, do gosto do café coado naquela varanda. Cássio ficou em silêncio por um momento, depois disse algo que Renata não esperava. Ele falava de você. Como assim? Nos últimos anos, quando já estava doente, eu visitava ele. A gente sentava nessa mesma varanda, e ele falava da neta que morava em São Paulo. Dizia que ela era agrônoma, que era forte, que um dia ia voltar. Cássio olhou para ela. Ele acreditava nisso. Os olhos de Renata arderam. Ela engoliu o nó na garganta e olhou para as jabuticabeiras que estavam começando a florir. Pequenas flores brancas grudadas nos troncos escuros, como se a árvore estivesse se enfeitando para uma festa. Obrigada, disse ela baixo, por cuidar dele, por cuidar do trovão, por estar aqui. Cássio não respondeu com palavras, apenas estendeu a mão e, com uma delicadeza que não combinava com aqueles dedos calejados, tocou a mão dela sobre o banco. Foi um toque leve, quase uma pergunta. Renata não puxou a mão. Virou a palma para cima e entrelaçou os dedos nos dele. Ficaram assim até o sol desaparecer e as primeiras estrelas surgirem. Nenhum dos dois disse nada. Não precisava. Mas a paz não durou. Numa manhã de maio, Renata acordou e encontrou Geraldo na porta da casa, com uma expressão que ela nunca tinha visto nele. Medo. Dona Renata, a senhora precisa ver uma coisa. Seguiu Geraldo até a nascente. O que encontrou a fez parar de respirar. O olho d'água, que sempre brotava forte e claro, estava turvo. A água saía com cor de terra, fraca, como se estivesse doente. E mais acima, na encosta, havia marcas de máquina pesada, esteiras de trator, terra revolvida, árvores derrubadas. Alguém tinha mexido na encosta acima da nascente, e por acima Renata sabia. Ficava a terra de Hélio Drummond. Renata subiu a encosta correndo, com Geraldo nos calcanhares. Encontrou o que temia, uma vala aberta feita por retroescavadeira que desviava parte do fluxo subterrâneo. Não era suficiente para secar a nascente completamente, mas era suficiente para enfraquecê-la, e se continuasse, em poucas semanas a água-viva ficaria sem água. A raiva que Renata sentiu era visceral. Não era a raiva fria e estratégica que ela usava em reuniões de trabalho. Era a raiva quente de quem vê a terra ser violada. Ela desceu a encosta, entrou no carro e dirigiu até a Serra da Lua. Cássio estava selando o trovão para cavalgar o pasto quando ela chegou. Viu a expressão dela e largou tudo. O que aconteceu? Renata contou. A voz dela falhava, não de tristeza, mas de fúria contida. Cássio ouviu calado, e algo no rosto dele escureceu como o céu antes de tempestade. Eu vou com você, disse ele. Não, eu vou sozinha ao delegado, isso é crime ambiental. E eu vou falar com o Hélio, de homem para homem. Cássio, não. Ele já estava caminhando para a caminhonete. Renata, tem coisa que se resolve com lei e tem coisa que se resolve olhando nos olhos do sujeito. Eu conheço o Hélio. Ele entende as duas linguagens. Renata foi ao delegado. Registrou o boletim de ocorrência. O delegado, um homem gordo de bigode que parecia não gostar de trabalhar, disse que ia apurar.
Renata sabia o que isso significava. Nada, ou quase nada. Naquela noite, Cássio voltou da fazenda de Hélio com o lábio cortado e os nós dos dedos arranhados. "O que aconteceu?" perguntou Renata, segurando o rosto dele para olhar o corte. "O Felipe se meteu. O moleque tem sangue quente." Cássio tirou a mão dela do rosto, gentil mas firme. Mas o Hélio ouviu o recado. "A vala vai ser tapada amanhã." "Você bateu no Felipe?" "Ele veio para cima de mim, eu só não saí do caminho." Renata olhou para ele na meia luz da varanda. A cicatriz no rosto dele, a mesma que ela via desde o primeiro dia, parecia mais profunda agora. Quem era aquele homem que comprava briga por causa da água de uma fazenda que nem era dele? "Por que você faz isso?" perguntou ela. Cássio ficou em silêncio. O grilo cantava. A lua apareceu atrás de uma nuvem, prateando o mundo. "Porque faz 50 anos que essa terra espera alguém como você", disse ele. "E eu não vou deixar ninguém estragar isso." Era mais do que ele já tinha dito de uma vez. Renata sentiu o peito doer de um jeito bom, como músculo atrofiado voltando à vida. Ela deu um passo na direção dele. Ele não recuou. Ficaram tão perto que ela sentia o calor do corpo dele, o cheiro de suor e couro e cavalos. "Cássio, eu tenho medo." "De quê?" "De confiar, de precisar de alguém. De abrir a porta e a pessoa ir embora." Ele a olhou por um longo momento. Depois, com a mão que não estava machucada, afastou uma mecha de cabelo do rosto dela e a colocou atrás da orelha. O gesto era tão delicado, tão carregado de contenção, que disse mais do que qualquer declaração. "Eu não vou a lugar nenhum", disse ele. "Eu estou plantado aqui, igual essas jabuticabeiras. Pode vir tempestade, seca, praga, eu fico." Renata encostou a testa no peito dele. Sentiu o coração batendo, firme, constante, como o pulso da terra. Ele a envolveu com os braços devagar, como quem abraça algo precioso e frágil. Ficaram assim até o frio da noite os obrigar a entrar. A vala foi tapada no dia seguinte, como Cássio previu. A nascente voltou ao normal em uma semana. Mas a guerra com Hélio não acabou, apenas mudou de fase. O que veio depois foi mais sutil e mais perigoso. Hélio começou a espalhar boatos na cidade. Dizia que Renata era uma aproveitadora de São Paulo que ia sugar a terra e ir embora. Dizia que ela tinha um caso com Cássio e que por isso ele a ajudava. "Mulher que se vende por trator", sussurravam na feira. Dizia que o testamento de Sebastião era forjado e que ele ia provar. Os boatos foram como veneno lento. Pessoas que compravam na feira de Renata começaram a sumir. A senhora do avental florido, que fora a primeira cliente, apareceu com a cara vermelha e disse em voz baixa: "Dona Renata, eu gosto da senhora, mas meu marido trabalha pro Hélio. Se me vem aqui comprando da senhora, ele perde o emprego." Renata sentiu o cerco apertando. Não era só uma briga por terra, era uma briga por pertencimento. Hélio estava tentando isolá-la, transformá-la em estrangeira, para que a cidade a rejeitasse e ela não tivesse base para ficar. Num domingo à noite, Renata estava sentada na cozinha da casa-sede, com o diário do avô aberto, uma xícara de café frio na mesa e a sensação de que o mundo estava ficando pequeno demais. O telefone tocou. Era a mãe. Renata. A voz de Dona Madalena estava diferente, não seca, trêmula. "Mãe? Está tudo bem?" "Eu liguei porque..." Um silêncio longo. Renata ouviu a mãe respirar. "Eu sei que eu disse coisas. Sobre seu avô. Sobre aquela terra." "Mãe, não precisa." "Precisa. Seu pai..." "Seu pai não era um homem mau, Renata. Era um homem ferido. E eu culpei a fazenda porque era mais fácil do que culpar ele. Ou culpar eu mesma por não ter conseguido ajudar." Renata encostou a cabeça na parede e fechou os olhos. A voz da mãe continuou, rachada como terra seca. "Seu avô me escreveu uma carta antes de morrer, pediu perdão, disse que errou com o Marcos, que o maior erro da vida dele foi não ter dito ao filho que o amava, e me pediu para dar uma chance para você com aquela terra. Eu guardei a carta e nunca te contei. Mãe, eu estou te contando agora, porque eu tô com medo de fazer com você o que ele fez com seu pai, ficar calada até ser tarde demais."
Renata chorou. Não em silêncio dessa vez. Chorou alto, como criança, como não fazia desde que era pequena e a mãe ainda a abraçava. Do outro lado da linha, Dona Madalena também chorava. E naquele choro compartilhado através de centenas de quilômetros de fio telefônico, algo se rompeu. Uma barragem velha que precisava romper para que a água voltasse a correr. Quando desligou, Renata se sentiu estranhamente leve, como se alguém tivesse tirado uma pedra das costas que ela nem sabia que carregava. Olhou pela janela da cozinha. A lua estava cheia, enorme, tão perto que parecia que dava para tocar. O terreiro brilhava de prata. As jabuticabeiras projetavam sombras longas sobre a grama. Aquela fazenda não era uma armadilha, como Hélio disse. Não era uma maldição. Era um convite, uma chance que o avô criou para consertar o que quebrou. E Renata, sem saber, aceitou o convite no momento em que pisou naquela terra. As semanas seguintes foram de reconstrução em todos os sentidos. Renata ampliou a produção. Começou a vender para restaurantes em cidades vizinhas, contornando a resistência local. Contratou mais 2 trabalhadores. Plantou um pomar de jabuticaba, goiaba e manga. Reformou o curral e trouxe Trovão de volta para a água viva. O cavalo entrou pela porteira e relinchou como quem reconhece a casa. Cássio estava presente em quase todos esses momentos, mas havia algo diferente entre eles desde a noite do abraço. Uma tensão que era combustível e medo ao mesmo tempo. Eles se aproximavam e recuavam como maré. Trabalhavam lado a lado, almoçavam juntos, conversavam na varanda no fim do dia. Mas não se tocavam mais, como se aquele abraço tivesse sido tão intenso que os dois precisavam de distância para processar. Foi Renata quem rompeu o ciclo, e não da forma que ela planejava. Num fim de tarde chuvoso, ela estava no celeiro arrumando ferramentas quando Cássio entrou correndo para fugir da chuva. O celeiro era estreito, cheirava a madeira úmida e feno, e quando ele entrou, ficaram a 1 passo de distância. A chuva batia no telhado de zinco com uma violência que tornava o mundo lá fora irrelevante. Dentro do celeiro, só havia eles dois, o cheiro de terra molhada e o som da respiração. Cássio, disse ela, e a voz saiu mais rouca do que pretendia. Eu preciso te contar uma coisa. Ele esperou. A água escorria do chapéu dele e pingava no chão de terra batida. Meu ex-marido me dizia que eu era impossível de amar, que eu era dura demais, fechada demais, que eu afastava as pessoas. E eu acreditei. Durante anos eu acreditei. É por isso que eu fui embora de São Paulo sem chorar. É por isso que eu moro sozinha. É por isso que eu puxei a mão quando você me tocou naquela primeira vez. Cássio não disse nada. Apenas a olhou com aqueles olhos verdes que a chuva parecia ter escurecido. Mas eu não quero mais acreditar nisso, continuou Renata. Eu não quero mais ter medo de que as pessoas vão embora. Eu quero... Ela parou procurando as palavras. Eu quero plantar raiz, não só na terra, em alguém. Cássio tirou o chapéu, deu um passo, segurou o rosto dela com as 2 mãos. Mãos de trabalho, mãos de homem que sabe segurar as coisas sem quebrar. Os polegares dele passaram pelas maçãs do rosto dela, enxugando água que podia ser chuva ou lágrima. Renata Siqueira, disse ele, com a voz grave que vibrava como trovão distante. Você é a mulher mais difícil e mais bonita que essa terra já viu. E se você me deixar ficar, eu fico. Não por um dia, não por uma estação. Eu fico. Ela o beijou. Ou ele a beijou. Ou os dois se encontraram no meio do caminho, como 2 rios que convergem e formam um só. O beijo tinha gosto de café e de chuva, e de promessa. Era um beijo que tinha sido adiado por semanas, e que, por isso, carregava todo o peso da espera. Quando se separaram, a chuva já estava diminuindo. Os últimos pingos batiam no zinco como aplausos. Isso muda tudo, disse Renata. Muda e não muda, respondeu Cássio. Amanhã a gente ainda vai ter que consertar cerca, colher tomate e lidar com o Hélio. Mas vai ser diferente porque eu vou estar ao seu lado, e você no meu. A chuva parou. O sol apareceu entre as nuvens e um arco-íris se formou sobre as montanhas, com uma ponta parecia cair exatamente sobre a nascente.
Renata soube que era coincidência, mas gostou de pensar que não era. A notícia de que Cássio e Renata estavam juntos correu por Rio Manso como fogo em palha seca. As reações foram mistas. Alguns achavam bonito o viúvo que finalmente voltou a viver e a moça da cidade que devolveu vida à fazenda morta. Outros, manipulados por Hélio, viram confirmação dos boatos. Ela tinha seduzido o vizinho para ter acesso aos recursos dele. Felipe Drummond foi quem mais alimentou essa versão. Apareceu na cidade com mais frequência, bebendo no bar da praça, falando alto sobre mulher de fora que vem roubar o que é nosso. Havia em Felipe uma amargura que ia além da ambição do pai. Era pessoal. E Renata só entendeu o motivo quando Carmen, a esposa de Hélio, apareceu na Água Viva num dia de semana sozinha, dirigindo um carro velho que não era a caminhonete da família. Carmen desceu do carro e olhou ao redor com uma expressão que Renata reconheceu. Era a expressão de quem reencontra um lugar que amou. Os olhos da mulher se encheram de água quando viram a casa reformada, a varanda azul, os canteiros verdes. Eu conheci essa fazenda quando era moça, disse Carmen, aceitando o café que Renata ofereceu na varanda. Seu avô e meus pais eram amigos. Eu vinha aqui brincar quando era menina. A sua avó, Dona Teresa, fazia bolo de fubá naquele fogão a lenha. Renata ouviu fascinada. Ninguém nunca tinha mencionado a avó. Teresa morreu cedo, continuou Carmen. Marcos tinha uns 10 anos. Sebastião nunca mais foi o mesmo. Ficou calado, fechado. E o menino cresceu sem mãe e com um pai que não sabia demonstrar afeto. Quando Marcos saiu de casa, Sebastião se quebrou por dentro. Começou a beber também. Parou, graças a Deus, mas já era tarde. O filho não voltou. Carmen bebeu o café e olhou para Renata com olhos que carregavam peso próprio. Eu casei com Hélio quando tinha 20 anos. Ele era diferente naquela época. Ambicioso, sim, mas não duro. A dureza veio com o poder, e o Felipe... Ela hesitou. O Felipe cresceu querendo a aprovação do pai e nunca recebendo. Hélio trata o próprio filho como trata a terra, como coisa para usar. Por que está me contando isso? Perguntou Renata. Carmen colocou a xícara na mesa. Porque eu quero que a senhora saiba que nem todo Drummond é inimigo. E porque eu sei onde tem um documento que pode interessar a senhora. Ela tirou um envelope do bolso. Encontrei isso no escritório do Hélio. É uma carta do seu avô para o meu marido. Sebastião ofereceu vender a Água Viva para o Hélio anos atrás, com uma condição, que ele preservasse a nascente e nunca derrubasse as jabuticabeiras. Hélio recusou a condição. Queria a terra livre, sem restrições. Sebastião não vendeu, e Hélio nunca perdoou. Renata abriu a carta. A letra era a mesma do diário. E no final Sebastião escrevera: essa terra vai para quem a merecer. E merecer não é ter dinheiro, é ter coração. Quando Carmen foi embora, Renata ficou sentada na varanda, segurando a carta como quem segura a relíquia. O avô tinha protegido aquela terra até o fim. Contra a solidão, contra a dívida, contra a ambição dos vizinhos. E agora, cabia a ela honrar essa proteção. As coisas começaram a mudar em Rio Manso de uma forma que Renata não previu. A feira dela, que tinha perdido clientes por causa dos boatos de Hélio, começou a receber gente de fora, de cidades vizinhas, de Belo Horizonte até de São Paulo. A fama dos orgânicos da Água Viva espalhou-se por boca a boca e pelas redes sociais, porque Tião, o jovem peão, tinha começado a filmar o dia a dia da fazenda e postar na internet. Os vídeos mostravam Renata colhendo tomate ao nascer do sol, Geraldo contando história enquanto capinava, Trovão pastando no pôr do sol, as jabuticabeiras florindo. Pessoas na cidade grande comentavam: eu queria uma vida assim. E algumas começaram a ir até lá comprar. A produção cresceu. Renata diversificou. Começou a fazer conservas, geleias, molho de tomate. Dona Madalena, numa reviravolta que ninguém esperava, veio passar um fim de semana na fazenda. Chegou calada, desconfiada, olhando tudo com aquele olhar de quem procura defeito. Mas quando viu a casa reformada, a varanda azul, as jabuticabeiras, o fogão a lenha funcionando, algo nela amoleceu.
É bonito, disse ela quase contra a vontade. Seu avô ia gostar, foram as palavras mais generosas que Dona Madalena já disse sobre Sebastião. Renata guardou-as como tesouro, mas Hélio Drummond não tinha desistido, apenas estava esperando. E a oportunidade que ele buscava veio sob a forma mais inesperada. Numa tarde de junho, um homem chegou à Água Viva. Era magro, de barba por fazer, roupas surradas, olhos fundos. Renata não o reconheceu, mas quando ele disse o nome, o mundo parou. Eu sou Lucas Siqueira, filho do Marcos, seu irmão. Renata não tinha irmão. Pelo menos era o que sempre acreditou. A mãe nunca mencionou nenhum Lucas. Nunca houve qualquer indício de outra criança. E agora ali estava um homem na porta da casa, dizendo que era seu sangue. Lucas contou a história sentado na cozinha, com as mãos envolvendo um copo de água, como se fosse a única coisa sólida no mundo. Disse que Marcos, antes de casar com Madalena, teve um caso com uma moça de Rio Manso. A moça engravidou. Marcos fugiu. A moça criou Lucas sozinha, com a ajuda da família, e morreu quando ele tinha 12 anos. Desde então, Lucas viveu de trabalho avulso, peão de fazenda, servente de obra. Nunca procurou a família porque a mãe pediu que não fizesse isso, mas agora, com 41 anos, cansado e sem nada, soube pela cidade que a neta de Sebastião tinha vindo tomar conta da Água Viva. E veio ver. Renata olhou para ele procurando sinais do pai. Encontrou. O formato do rosto, o jeito de inclinar a cabeça quando ouvia, as mãos grandes. Era perturbadoramente familiar e completamente estranho ao mesmo tempo. Você pode provar isso? Perguntou ela não por crueldade, mas por necessidade. Se Lucas era herdeiro, o testamento de Sebastião poderia ser contestado. E se Hélio soubesse? Não tenho documento nenhum, disse Lucas. Só sei o que minha mãe me contou. Renata passou a noite sem dormir. Ligou para Dr. Anísio, que ficou em silêncio por um longo tempo antes de dizer: se ele provar a filiação, pode ter direito sobre a herança. E se ele tiver direito, o testamento que beneficia a senhora pode ser anulado. E o Hélio? Se o testamento for anulado, a fazenda entra em inventário regular, e o Hélio vai estar lá com o cheque. Era o pesadelo perfeito, um irmão que ela não conhecia, cuja existência podia destruir tudo que ela construiu. A ironia era amarga, um filho escondido do pai ausente, aparecendo justo quando as coisas começavam a funcionar. Renata não dormiu, não comeu, não foi para os canteiros na manhã seguinte. Ficou sentada na varanda, olhando para as jabuticabeiras como se elas pudessem dar conselho. Cássio veio no meio da manhã e encontrou ela ali, com olheiras e o olhar perdido. O que aconteceu? Ela contou. Cássio ouviu sem interromper, como sempre. Quando ela terminou, ele sentou ao lado dela e ficou em silêncio por um tempo. Você acha que ele é quem diz ser? Perguntou Cássio. Eu acho que sim. Ele tem o rosto do meu pai. E o que você quer fazer? Renata olhou para ele. Eu quero fazer o que meu avô não fez. Eu quero trazer a família para dentro, não empurrar para fora. Cássio assentiu. Então faz isso. Era tão simples quando ele dizia. E talvez fosse simples. Talvez a complicação toda estivesse na cabeça dela, nos medos herdados, na mania de se proteger construindo muros. Renata procurou Lucas. Ofereceu a ele trabalho na fazenda, não como peão, mas como parceiro. Disse que iam fazer um exame de DNA para confirmar o parentesco e que, independente do resultado legal, ele era bem-vindo ali. Lucas aceitou com olhos úmidos e mãos que tremiam. O exame confirmou. Lucas era filho de Marcos Siqueira, irmão de Renata. A notícia circulou. Hélio ficou sabendo e fez sua jogada. Apareceu na Água Viva com um advogado de terno. Não Dr. Anísio, mas um sujeito de Belo Horizonte, cabelo de gel e pasta de couro. O advogado apresentou a Renata uma notificação formal. Lucas Siqueira, como filho de Marcos e neto de Sebastião, tinha direito à metade da herança. E se Renata não aceitasse dividir, haveria ação judicial. Lucas estava ali quando isso aconteceu. Olhou para Hélio, para o advogado, e disse: Eu não pedi nada disso.
Hélio sorriu. Não precisa pedir, rapaz. É seu direito. E eu estou aqui para ajudar você a conseguir o que é seu. Renata entendeu a estratégia. Hélio ia usar Lucas como instrumento. Oferecer dinheiro em troca da parte dele e com isso enfiar o pé na porta da água viva. Dividir para conquistar, a tática mais velha do mundo. Mas Hélio subestimou algo. Subestimou o fato de que Lucas, ao contrário do pai, não era um homem que fugia. E subestimou o fato de que, naquelas poucas semanas na água viva, Lucas tinha encontrado algo que nunca teve: família. Naquela mesma noite, Lucas sentou com Renata na varanda e disse: Eu não vou aceitar dinheiro do Hélio. Essa terra é nossa. Minha mãe dizia que meu pai destruiu tudo que era bom na vida dele porque tinha medo de ficar. Eu não tenho medo. Eu quero ficar. Renata estendeu a mão. Lucas apertou. Não era o aperto formal de quem fecha negócio. Era o aperto de irmãos que se encontraram tarde demais e decidiram que tarde é melhor que nunca. Dr. Anísio sugeriu uma solução jurídica. Lucas abriria mão da contestação do testamento em troca de ser incluído como coproprietário da Água Viva, em acordo formal e registrado. Assim, o testamento de Sebastião seria cumprido, Lucas teria seu direito reconhecido e Hélio ficaria sem argumento legal. O acordo foi assinado no cartório de Rio Manso numa manhã de julho, com o Dr. Anísio sorrindo pela primeira vez desde que Renata o conhecera. Hélio recebeu a notícia em silêncio. Não houve sorriso, não houve ameaça. Apenas um silêncio que parecia um vulcão decidindo se entra em erupção. A erupção veio de um jeito inesperado e doloroso. Felipe Drummond apareceu na Água Viva uma noite, bêbado, dirigindo a caminhonete em velocidade no caminho de terra. Parou na frente da casa-sede com a porta aberta e o motor ligado. Desceu cambaleando. "Renata Siqueira!" gritou ele na escuridão. "Sai aqui que eu quero falar com você." Renata saiu na varanda. Lucas veio atrás, tenso. Cássio, que estava jantando com eles, levantou-se devagar. "Felipe, você está bêbado. Vai embora", disse Renata. Felipe deu um passo e quase caiu. "Você acha que ganhou, né? Acha que tirou meu pai do caminho. Mas você não sabe de nada, nada." Ele apontou para Renata com o dedo trêmulo. Meu pai investiu tudo nesse plano. Vendeu gado para pagar advogado, pegou empréstimo e agora sobrou para mim porque ele está endividado e a culpa é sua." A voz de Felipe rachou. Não era raiva pura, era desespero. O desespero de um filho que vive à sombra de um pai que nunca o enxergou e que agora via o pai afundar sem poder fazer nada. Cássio desceu os degraus da varanda. "Vai para casa, Felipe, amanhã a gente conversa." "Não tem amanhã." Felipe cambaleou até a caminhonete e tirou algo da cabine. Uma garrafa. Jogou no chão da varanda onde estilhaçou. "Pronto. É o que meu pai faz comigo. Joga e quebra." Lucas desceu e segurou Felipe antes que ele caísse. O rapaz não resistiu. Desabou nos braços de Lucas como boneco de pano e começou a chorar. Um choro feio, desesperado, de homem que guarda tudo até o momento em que não aguenta mais. Renata olhou para aquela cena e entendeu algo fundamental. Hélio Drummond não era um vilão. Era um homem obcecado que, assim como Sebastião, estava destruindo o próprio filho com suas ambições. A história se repetia: pais que amam errado e filhos que pagam o preço. Colocaram Felipe para dormir no quarto de hóspedes. Na manhã seguinte, ele acordou com cara de quem levou uma surra do mundo. Renata serviu café sem dizer nada. Ele bebeu em silêncio, olhando para a mesa. "Eu sinto vergonha", disse ele finalmente. "Não precisa. Todo mundo tem um ponto de ruptura." Felipe olhou para ela. "Meu pai está afundado em dívida. Ele gastou tudo tentando tomar essa fazenda, hipotecou parte da nossa terra. Se a situação não mudar, a gente perde a casa até o fim do ano." Renata processou a informação. Era uma reviravolta que ela não esperava. O grande Hélio Drummond, o homem que queria engolir a Água Viva, estava à beira de perder a própria fazenda. A ambição o tinha consumido da mesma forma que ele queria consumir a terra alheia. Naquela tarde,
Renata fez algo que surpreendeu a todos. Foi até a fazenda de Hélio, não para confrontar, para conversar. Encontrou Hélio no escritório, mais magro do que da última vez, com olheiras e a barba por fazer. O sorriso largo tinha desaparecido. Parecia um homem 10 anos mais velho. Veio ver o estrago? Disse ele com amargura. Vim propor um negócio. Hélio levantou os olhos. Renata apresentou a proposta. Parceria agrícola. A Água Viva forneceria produção orgânica usando o nome já consolidado, e a fazenda de Hélio entraria com gado e pasto para a integração lavoura-pecuária. Os lucros seriam divididos proporcionalmente. A nascente seria preservada em acordo formal. Nenhuma terra mudaria de dono. Hélio a olhou como se ela tivesse falado em língua estrangeira. Por que você faria isso? Depois de tudo que eu fiz? Porque essa terra não é só minha. É de todo mundo que vive dela. Se a sua fazenda afundar, metade dos trabalhadores da região fica sem emprego. E porque meu avô me ensinou, mesmo sem me conhecer, que a terra serve para unir, não para dividir. Hélio ficou em silêncio por um longo tempo. Carmen apareceu na porta do escritório, ouviu a proposta e colocou a mão no ombro do marido. Aceita, Hélio, disse ela com a voz firme, pelo Felipe, por nós. Hélio Drummond, o homem que toda Rio Manso temia, que engoliu meia dúzia de fazendas, que manipulou, intimidou e ameaçou, abaixou a cabeça e concordou. Não com entusiasmo, com rendição, e talvez em algum canto remoto daquela alma endurecida com alívio. A parceria foi formalizada no mês seguinte. Dr. Anísio redigiu o contrato com cláusulas que protegiam a nascente, as jabuticabeiras e a autonomia da Água Viva. Felipe, surpreendentemente, tornou-se o elo entre as duas fazendas. Responsável pela logística de transporte e distribuição, trabalho que ele fazia com uma competência que o próprio pai não conhecia. Como se ele precisasse sair da sombra do pai para descobrir o que sabia fazer. Os meses passaram. A Água Viva floresceu, literalmente. O pomar de jabuticabas deu frutos pela primeira vez em décadas, os troncos escuros cobertos de frutas roxas e doces. Renata fez geleia de jabuticaba, que vendeu em potes de vidro com rótulo desenhado à mão. Virou febre nas feiras. Lucas encontrou seu lugar. Descobriu talento para lidar com animais e assumiu o cuidado do gado integrado. Tinha uma paciência com os bichos que ninguém ensinava. Vinha de dentro. Começou a namorar uma moça da cidade, filha do dono da padaria, e pela primeira vez na vida tinha endereço fixo e gente que esperava ele chegar em casa. Cássio e Renata construíram algo que nenhum dos dois ousou chamar pelo nome nos primeiros tempos. Não foi uma paixão daquelas que explode. Foi uma construção, tijolo por tijolo, dia por dia, café por café na varanda. Ele manteve a Serra da Lua, ela manteve a Água Viva, e entre as duas fazendas havia um caminho de terra batida que os cavalos já conheciam de memória. Às vezes ele dormia na Água Viva, às vezes ela dormia na Serra da Lua, mas sempre amanheciam juntos, de um jeito ou de outro. Numa noite de setembro, meses depois de tudo, Renata estava sentada na varanda da casa-sede. A noite estava límpida, cheia de estrelas, daquelas que só o interior permite ver. O cheiro de jabuticaba madura vinha do pomar. Os grilos cantavam. Trovão dormia em pé no curral, a cabeça baixa, tranquilo. Na cozinha, Lucas lavava a louça cantarolando uma música que a mãe dele cantava. Geraldo e Tião tinham ido embora depois do jantar, satisfeitos e cansados de um dia bom de trabalho. Cássio apareceu na porteira. Desceu da caminhonete, caminhou até a varanda e sentou ao lado dela sem dizer nada. Tirou o chapéu. Ficaram em silêncio. Depois de um tempo, ele estendeu a mão. Nela havia algo pequeno. Um anel. Não era novo. Não era brilhante. Era um anel de ouro antigo, desgastado pelo tempo, com um pequeno rubi que quase não brilhava mais. Era da minha mãe, disse Cássio. Ela usou a vida inteira. Quando morreu, meu pai guardou. Quando ele morreu, ficou comigo. E eu estava guardando. Ele olhou para Renata. Para o momento certo. Renata olhou para o anel. Olhou para ele.
Sentiu o peito se abrir como aquela terra quando a primeira chuva chega depois da seca, com sede, com alívio, com a certeza de que algo bom está começando. Eu não quero uma cerimônia grande, disse ela. Nem eu. Eu quero aqui, nessa varanda, com as pessoas que importam. É aqui que vai ser. Ela estendeu a mão. Ele colocou o anel. Serviu. Como se tivesse sido feito para aquele dedo. A fazenda Água Viva não era mais uma propriedade abandonada. Era um lar, construído com suor, com teimosia, com as mãos feridas e o coração aberto de uma mulher que recebeu uma herança que não era apenas terra. Era uma chance de curar o que 3 gerações tinham quebrado. Uma fazenda que esteve 50 anos esperando alguém que entendesse que cuidar da terra e cuidar das pessoas é a mesma coisa. Dona Madalena veio para o casamento. Ficou calada durante quase toda a cerimônia, que aconteceu na varanda azul sob as jabuticabeiras carregadas. Mas quando Renata e Cássio trocaram alianças, as alianças eram simples, de prata, compradas na feira de artesanato. Madalena deixou escorrer uma lágrima. Uma só. E aquela lágrima, para quem conhecia Dona Madalena, valia mais que qualquer discurso. Naquela noite, depois que os convidados foram embora e a fazenda voltou ao silêncio de sempre, Renata ficou na varanda sozinha por um instante. Olhou para a foto de Sebastião que agora estava pendurada na sala, ao lado de fotos de Teresa, de Marcos, de Madalena, de Lucas e da mãe dele. Uma parede de rostos que finalmente se olhavam sem rancor. Renata tocou a moldura do retrato do avô. Obrigada, sussurrou. Pela terra, pela nascente, pelas jabuticabeiras. Por acreditar em mim antes de me conhecer. O vento soprou e moveu as cortinas da janela. Os grilos cantaram mais alto. Trovão relinchou no curral. E em algum lugar nas montanhas, um trovão distante, o primeiro da primavera, prometeu chuva para os dias que viriam. Chuva boa. Chuva que faz a terra cantar. Renata sorriu, apagou a luz e foi para dentro, mas deixou a porta da varanda aberta, porque uma casa que é lar de verdade nunca tranca a porta para o mundo. A terra continuou ali, esperando, recebendo, florescendo, como sempre fez, como sempre fará, enquanto houver alguém disposto a amá-la com as mãos na terra e o coração no lugar certo. E lá fora, as jabuticabeiras continuavam dando frutos, roxos, doces, grudados nos troncos antigos como segredos guardados. Frutos que vinham de dentro, como o amor que vale a pena, sem pressa, sem alarde, nascidos no escuro, amadurecidos no silêncio, oferecidos a quem tem coragem de ficar. O dia nasce devagar, como quem pede licença. Pinga a luz entre as folhas, acende a esperança. Tem cheiro de lenha e café no pano, um silêncio bonito guardado no canto. A vida ensina cedo a acordar por dentro, mesmo quando o peito ainda está com medo. E eu sorrio pra não desabar, eu varro a casa pra não chorar. Mas tem um peso quieto me acompanhando, um segredo sentado no meu lado, esperando. Às vezes Deus não tira a dor na hora, Ele fica e sustenta enquanto a alma chora. E o amor de verdade não foge do chão, não se mede por plano, se prova na mão. Se o sonho não vem do jeito que eu quis, que venha do jeito que me faça existir. Porque a coisa que nasce mesmo sem explicação, fé, raiz, amor é construção. Tem gente que escolhe o caminho seguro, o que é bonito aos olhos do mundo. Mas tem um chamado que é só do peito, um vai sem barulho, um fica perfeito. E tem palavras que a gente não diz, porque ama demais pra ferir de vez. Eu sei que a verdade pode dividir, mas eu sei que mentira é me destruir. Então eu junto coragem em cada detalhe, entrego o que eu sou sem maquiagem.
Às vezes Deus não tira a dor na hora, Ele fica e sustenta enquanto a alma chora. E o amor de verdade não foge do chão, não se mede por plano, se prova na mão. Se o sonho não vem do jeito que eu quis, que venha do jeito que me faça existir. Porque a coisa que nasce mesmo sem explicação, fé é raiz, amor é construção. Eu não sou só o que eu posso dar, eu sou presença, sou cuidado, sou lar. Se a vida fechar uma porta em mim, Deus abre caminhos que eu nem vi. E quem me ama não ama o resultado, ama a caminhada e fica do lado. Se for pra esperar, eu espero com verdade. Se for pra doer, eu choro com dignidade. Mas eu não negocio o que é real. Amor é escolha todo dia no final. Às vezes Deus não tira a dor na hora, Ele fica e sustenta enquanto a alma chora. E o amor de verdade não foge do chão, não se mede por plano, se prova na mão. Se o sonho no dor não virou cicatriz, virou outro jeito de ser feliz. Porque a coisa que nasce mesmo sem explicação, fé é raiz, amor é construção. E quando o sol descer no fim do dia, que eu encontre paz no que eu não entendia. Se não era como eu planejei, ainda assim foi Deus quem fez.